bem-vindos ao Cada Caso um Case, mais um episódio que eu tô super animada de compartilhar tudo com vocês. Estou muito feliz pela repercussão. Obrigada a todo mundo que está assistindo, acompanhando, mandando mensagem, que acho que isso é importante, isso ajuda a gente a melhorar. E quero também que vocês ajudem a participar, a sugerir pessoas para participar aqui comigo. Hoje eu tô com uma pessoa super especial. Vou contar um pouquinho sobre ele. Fiz uma pesquisa, vamos ver se eu acertei tudo. Bom, ele é pernambucano. Soube que ele foi líder de um movimento estudantil. Quero saber mais sobre isso, mas ele veio cedo para São Paulo, foi emancipado aí pelo Estado para exercer um cargo na prefeitura em Santo André. Vamos falar sobre tudo isso. Ele é pai da Fernanda, uma das paixões dele, mas ele também tem outra paixão que é a música. Né? Nas horas vagas, ele aí curte bastante instrumentos. E uma das coisas que ele toca é violão com 12 cordas, que eu aprendi por ele, que na média, se tem aí, eu pesquisei, na média um violão tem 6, 7 cordas, e ele toca de 12, então tem alguma coisa aí diferenciada. E não é só isso, ele estudou para ser regente no Conservatório Vila Lobos, aqui em São Paulo. Então, a gente vai aprender muito sobre como executivo, mas também esse lado pessoal, que eu acho que tem muita coisa para contar. Ele tem mais de 28 anos de experiência, vocês conhecem bastante sobre ele, a gente tem aí uma história incrível, passou por grandes empresas. E não é à toa que ele tem um capítulo no livro Mentes Brilhantes. A gente vai falar sobre isso, que fala sobre inteligência emocional nos negócios. Nunca foi tão importante a gente falar de inteligência emocional, então eu estou muito feliz aqui de receber Samuel, seja super bem-vindo, muito feliz que você aceitou o convite. Acertei tudo? Falei alguma coisa errada? Que legal estar aqui primeiro, Bruna. Obrigado pelo convite, um convite muito especial. Confesso que eu estava ansioso para bater esse papo contigo. Que bom. E bastante motivado também, né? Quando você fez a chamada, inclusive, para o episódio e para o podcast, você fala sobre inspirar. Uhum. Na verdade, eu tenho tido muita sorte ao longo da minha carreira. É que eu tenho sido molhado bastante. Ou seja, eu tenho sido inspirado bastante. Né? E buscar inspiração em pessoas que eu admiro, em pessoas que têm a agregar para a gente, tem sido uma motivação à parte e uma motivação especial. Eu confesso que a minha expectativa de hoje é ser inspirado. Ah, imagina. Confesso para você isso. Mas você sabe que num bate-papo a gente consegue encontrar bastante oportunidades, né? Descobrir que a gente pode melhorar ainda mais. E tem sido assim na minha vida durante esses últimos anos, tem sido assim durante minha carreira profissional. Que legal. Bom, eu acredito muito, e quando eu idealizei o Cada Caso um Case, foi muito para a gente se inspirar na pessoa, porque a gente vai falar sobre sua carreira. Hoje, à frente de um supermercado que eu vejo que é um dos mais inovadores que a gente tem no Brasil, então tem um desafio. Mas eu queria muito que a gente pudesse conhecer o Samuel além disso, porque eu acho que esse lado que inspira, né? E não necessariamente a gente tem contato todo dia com o Samuel. Então, o Cada Caso um Case é para trazer esse espaço para trocar, para as pessoas se inspirarem, e eu tenho certeza... Bom, se eu pudesse te inspirar, vai ser ótimo, mas eu tenho certeza que você vai ser aqui uma inspiração para todo mundo que está assistindo. Obrigada mesmo. Bom, que legal estar aqui novamente. Eu costumo dizer que a minha vida tem sido um espelho de toda a experiência que tenho tido a partir da minha infância, com pessoas que realmente tinham um propósito de vida. Eu venho de uma família muito humilde, simples, mas que tinham propósitos muito claros de vida. Minha mãe, logo cedo, me inspirou a cuidar de gente. Ela, em Pernambuco, uma executiva, tinha sua empresa de contabilidade, cuidava para uma mulher, né, aos 28 anos, há quanto tempo atrás. Né? Ela foi uma inspiração para mim no que se diz respeito a ser empreendedor, a ser desbravadora, né? Por isso que eu tenho essa paixão maluca por ter comigo mulheres
na executiva, por ter mulheres à frente dos departamentos, gerenciando os setores, porque acredito muito nessa força da mulher. Mas encontro na minha mãe essa inspiração, né? No sentido de, olha, a nossa vida tem que ter um propósito. E ela funda em Pernambuco uma instituição maravilhosa, a instituição Levi Petros de Assistência Social, e ela passa a cuidar de menores desabrigados, Que ela legal. começa a cuidar de pessoas carentes. E a vida da minha mãe era exatamente essa. Ela cuidava das pessoas e mostrava para mim de que a gente está no mundo, ou que nós viemos ao mundo, não só para uma passagem rápida, mas para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu tenho o primeiro contato que eu tenho com essa importância, com a importância do cuidar do outro, com a importância com a minha mãe. Isso, mais ou menos, quantos anos quando Olha, você teve a oportunidade de conviver ela com eu tinha, desde os meus 4 anos de idade, que eu me lembre, eu tive essa oportunidade. Hoje eu estou com 49 anos, quer dizer, faço 49 anos em setembro, e desde meus 4 anos que convivo, né, nesse meio de cuidado de gente, de cuidado das pessoas, de estar preocupado, de fazer visitas realmente em casas simples, em casas de pessoas humildes, de ir lá e conversar e entender como as coisas estão e de me preocupar realmente, de fato, com isso. Né? De chegar em lugares muito pobres em Pernambuco, que o Nordeste tem essa peculiaridade, né? Lugares de extrema riqueza, enquanto outros ainda em palafitas, né? Talvez não como antigamente, como a época que eu vi, né? Mas me lembro de estar em palafitas, sabe? Visitando casas, atendendo pessoas carentes, de estar visitando mesmo esses lugares e estar participando ativamente da vida dessas pessoas, de me preocupar com o que elas estavam comendo, de me preocupar com o que elas estavam vestindo. Então, essa imagem que eu tenho em relação ao cuidado das pessoas. Isso marcou demais. Isso veio, inclusive, a desenvolver o meu caráter e a minha forma de ver a vida enquanto líder. Porque quando a gente entende as necessidades dos outros e a gente tem uma vida com propósito, tudo muda. Total. Perfeito. Tudo muda. Que legal. E você, quero antes da sua vinda para São Paulo, você tem 2 irmãos, certo? Eu tenho 2 irmãos. Você é do meio? Não, eu sou o mais velho dos 2 irmãos. Ah, sou o mais velho dos irmãos, o Levi Petros e o Cláudios Lísias. Aliás, acho que o único nome comum, Bruno, na minha casa é o meu. Tá certo? Mais ou menos comum. Porque o meu nome é a soma de nomes de 3 de meus familiares. Do meu pai, do meu tio e do meu avô. Entendi. Então fizeram essa junção. Samuel Vânio Costa Júnior. Ah, tá bom. Entendi. Não, porque normalmente se junta quando o nome do pai. Entendi. É verdade, verdade. Mas eu sou a junção dos 3 nomes. E sou mais velho de 3 irmãos. Por incrível que pareça, todos no varejo. Né? Inclusive, somos concorrentes, tá? Olha que coisa maravilhosa. Olha só. Somos concorrentes. E Eles tem sido estão aqui divertido. em São Paulo? Um está em São Paulo, no interior de São Paulo, inclusive, me dando trabalho lá. Tá bom. Tá certo? E, é briga mesmo, briga de irmão é forte. E outro está em Goiás. Tá. Está em Goiás, mas também varejo. Também com varejo. Também com varejo. Olha só, mas coincidência ou... Eu acho que tem a ver com a nossa origem mesmo. Né? Desde pequeno, na verdade, eu praticamente nasço no varejo, porque meu pai e minha mãe, logo depois dessa experiência da minha mãe, como executiva e tal, ela passou um período também como executivos de uma das maiores redes de livrarias do estado, aliás, do Norte e Nordeste, que é a Livro 7, que persiste até hoje. O tio Tarcísio está lá tocando o negócio. E era o que a gente conhece hoje como Livraria Cultura, né? Porque todos tinham que passar ali. Nós tínhamos grandes lançamentos. E eu cresço nesse meio, com 28 lojas, né? Nesse meio da Livro 7, dos livros. Aprendi a ler, inclusive,
em função disso. Então, nós nascemos no varejo. Vivemos a nossa infância correndo dentro das livrarias. Olha só, que interessante. Eu não sabia disso. Que legal, que legal. E como que foi sua infância de brincadeira? O que tinha no seu dia a dia? Como que é? Você convivia muito com seus irmãos? Tinha muitos primos? Eu sempre fui muito curioso. Então, a minha infância foi de extrema busca pelo conhecimento. E digo isso porque sempre fui voltado para questões de eletrônica. Eu sou hobbyista, olha que coisa legal. Olha só. Então, eu me lembro que aos 8 anos de idade, eu dei um susto tremendo no meu pai, porque eu criei um transmissor a válvula de rádio FM. Meu Deus! Isso foi chocante, porque era uma época que a legislação era muito forte. Eu interrompia todas as rádios FMs da localização, na verdade. Como hobbyista, né, fazendo placas de circuito quente, que a gente chamava, né, que é quando aqueles filamentos produzem, vamos dizer assim, energia suficiente para matar várias pessoas. Né? E era um barato isso, porque eu muito pequeno, eu desmontava as coisas e montava outras. E aí, claro, eu tive que ser domado de alguma forma, e aí fiz um curso de eletrônica, porque precisava fazer isso. Né? Senão eu ia começar... Como que eu canalizo a mãe? Como é que eu resolvo isso aqui? Então eu fiz um curso de eletrônica que me resolveu um problema. Mas eu sempre fui muito curioso. Então, fiz vários experimentos. Né? Então, numa época que a eletrônica ainda... Imagina, 8 anos de idade, pegar um ferro de solda, começar a desmontar aparelhos para remontar a partir de gráficos, né? Ou de esquemas né? Gráficos que faziam isso. Até hoje, isso me ajuda bastante, porque essa multifuncionalidade, ou essa visão do todo, e essa experiência que poucos sabem, eu estou contando agora, que poucos sabem que eu tenho, me faz hoje ter uma visão e poder tomar decisões sobre coisas importantes, até coisas que normalmente um executivo padrão não tem, ou não tem condições de tomar decisões. Porque imagina, eu falar sobre transistor, sobre resistência, sobre até coisas que não existem mais, como válvulas, né, e etc. Então, bem legal. Mas eu sempre fui muito curioso. Então, a minha infância foi uma infância divertida nesse sentido. Posso contar um monte de peripécias minhas em relação a isso. Mas muito mais voltado... Né? Três meninos, sim. Mas muito mais voltado para isso. Aprendo música logo cedo. Tenho em minha família compositores, né? E eu tenho um tio, o nome dele é Eliel, e ele me ensinou a tocar violão. E primeiro com 3 notinhas, e a partir daí eu não parei mais. Eu, apaixonado por música... aproveitei bastante esse momento para isso. Mas não foi nunca um momento de pensar em seguir esse caminho? Nunca foi da música? Você sabe que todo nordestino ele tem um pezinho nisso, né? Tem um gingado já Tem um gingado diferente, mas... A minha mãe é baiana, minha mãe é baiana. Ah, que legal, que legal. Fiquei bastante tempo na Bahia. Como executivo, inclusive, trabalhando numa empresa chamada Bom Preço, que logo depois foi adquirida pelo grupo Walmart, por isso eu vim para cá. Mas, bom, a minha experiência ou a minha vivência com essas questões, né, do dia a dia mesmo, né, de criança mesmo, foi muito mais voltada para essas questões de desenvolvimento em tecnologia. Sempre gostei de estar envolvido com política. Olha só. Tem uma passagem aí bem interessante, né? Eu fui prefeito mirim da cidade de Olinda. Ah, que susto. Eu falei, quando eu falei prefeito, eu falei, calma, deixa eu entender melhor. Fui prefeito mirim. Prefeito mirim de Olinda. Que faz um prefeito mirim? O que significa? O prefeito mirim, ele anda de carro. Fica andando de carro o dia inteiro e discursando, falando. Fiz o meu primeiro discurso, acredito que tenha sido aos 9 anos de idade. Foi bastante legal. A minha família adorou, né? Todos bateram palma. Né? Então, eu me lembro desde então como líder. Sempre fui líder, sabe, Bruna? Sempre estive à frente.
presidente de turma, líder estudantil. Então, bem gostoso. E eu gosto muito de entender esse lado, porque quando a gente conhece o Samuel hoje, a gente consegue entender muito das coisas que... Sim, verdade. Que a gente enxerga como executivo, de como isso foi construído, da onde veio, né? Então, essa curiosidade, essa questão da inovação muito forte em você. E eu acho que... Tenho repetido isso, que no momento que a gente está de chat GPT e tudo muito fácil, a curiosidade... Porque o chat GPT tá lá, mas se você não for curioso para perguntar, sua vida não vai mudar. Nada, verdade. Né? Verdade. Então, acho que tá muito do ser humano, do interesse da pessoa, de deixa eu entender melhor, deixa eu pesquisar mais do que o Samuel para eu poder entender melhor, porque a informação está disponível para todo mundo. Então, acho que o diferencial das pessoas profissionais vai ser o quanto você é curioso para tudo, né? Para aquilo que você quer desenvolver e como que isso te traz para o dia a dia, né? Eu confesso para você que eu não entendo a vida executiva sem curiosidade. Eu não entendo uma vida profissional sem que haja essa vontade de se aprofundar no desconhecido. Né? Eu sempre fui muito curioso. E essa curiosidade me levou para caminhos que talvez tenham sido até caminhos mais difíceis, porque enquanto os meus companheiros de trabalho, os meus colegas de trabalho, eles cresceram verticalmente, eu cresci horizontalmente a princípio. Eu saí fazendo uma carreira horizontal. Então, imagina, no varejo, eu começo na área operacional e poderia ter crescido dentro da área operacional, né, como, sei lá, gerenciador, como gerente de setor daquela área, e eu vim crescendo horizontalmente. Eu fui para contabilidade, eu fui para expansão, eu fui para outras áreas, para compras, para logística. E isso me deu uma visão muito legal do negócio. É aquilo que você comentou, é verdade. É muito estranho quando não há esse despertar pelo conhecimento novo. O que eu vejo é que nós estamos construindo, e aí posso estar aqui equivocado e vim aqui para também até aprender nesse sentido, Bruna, é que existe uma falta de vontade do novo impressionante. Nós estamos vivendo uma geração, esta é a minha impressão, em que o comodismo, exatamente por tudo que você falou em relação à tecnologia, tem levado as pessoas ao comodismo. Não é? Bom, não quero me aventurar aqui, estou feliz no que estou fazendo e não quero partir para outra coisa que não aquilo que eu conheço. Perfeito. Porque o desconhecido causa isso, né? Causa esse receio, esse medo. Né? E eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre gerações, especialmente sobre as novas. Até brinquei que ainda não concluí, porque acho que é um desafio interpretar sobre. Sim. Mas o que eu tenho visto muito que são ciclos e que às vezes algumas coisas se repetem, mas o contexto faz que aconteça diferente. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para as gerações dos nossos pais, talvez... tinha uma questão de que ser funcionário público era algo que fazia sentido, que eu queria fazer carreira ou dentro de um banco, e aqui não é para julgar valores, mas era aquilo que fazia sentido para aquele momento, né? Hoje o que eu vejo é que a gente está meio sem opção. Se a gente não for curioso, se a gente não aprende... Porque na minha época, na nossa época, era assim, olha, o inglês precisa ter para você se diferenciar. Hoje em dia... Né? Todos têm inglês. Então já não é... Aí tem que aprender o quê? Mandarim? Eu não sei, mas eu acho que você trouxe um ponto que é importante de que não tem certo e errado. Se eu quiser seguir numa horizontal, tá tudo certo. Se eu quiser seguir... Não tem certo o que funciona pra mim. Cada caso... Um case. É um case. É isso. Não é? É isso. É isso, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Mas eu acredito muito nessa questão do se embrenhar no desconhecido. Quando você tem essa coragem, inclusive de mudança. Eu já fiz isso muitas vezes na minha carreira. Não é? De um dia tomar a decisão de, olha, vou prestar consultoria e vou ser o melhor nisso. E no dia seguinte dizer, não, isso não está me deixando feliz. Eu vou parar tudo aqui e vou voltar para a vida executiva. E, de repente, voltar para a vida executiva
fazer tudo aquilo que tinha que fazer e que coloquei como propósito para realizar e tomar a decisão de, por exemplo, empreender. Abrir restaurante, abrir cafeteria, fazer outras coisas. E depois dizer, caramba, que legal, construí isso, realizei, consegui, mas não é isso bem o que eu quero para esse momento e vou viver uma nova experiência. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Eu acho, a minha história foi um pouco, eu trabalhei muitos anos dentro de uma grande empresa e assim, sou apaixonada pela empresa, sou super grata pela empresa, mas no momento que eu saí, eu tomei a decisão de empreender. E as pessoas me ligavam e falavam, escuta, mas você tem 38 anos, você pode trabalhar numa grande empresa e ter um salário, né? E eu olhava para mim e falava, mas não é isso que eu quero nesse momento, né? E eu costumo falar isso com meu marido, de que hoje eu tô feliz do jeito que eu estou. Mas se daqui um ano eu precisar ir trabalhar das 8 às 6 no lugar, também tá tudo bem. É que eu acho que a gente se preocupa de que se não deu certo, se ela mudou de emprego é porque a consultoria não funcionou. E não é isso, funcionou por um tempo. Você sabe, Bruna, você está falando, me remota aqui a paixão. É bem isso. Você está apaixonado pelo que você faz, muda tudo. E a pergunta que me fizeram há 2 semanas atrás é se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Eu falei, eu continuaria trabalhando exatamente com o que eu trabalho. E isso me responde da paixão que eu tenho hoje, né? Do que faz sentido para mim hoje, né? Então, eu acho que é isso. É o quanto você tá apaixonado. Falei isso semana passada, no último podcast. Que a gente não tem que trabalhar para pagar boleto. A gente tem que trabalhar pelo que a gente gosta. Porque tá feliz, porque tá entregando o que a gente quer. Então, eu acho que isso tem que trazer a motivação. Independente do trabalho que a gente tá. Independente do cargo que a gente tá. Porque parece falar, não, o Samuel agora é CEO, então tá com a vida ganha, né? E tá fácil. Não, né? Você tem motivações para estar lá. Eu acho que a gente precisa julgar menos, né? E entender que cada um tem o seu momento, o seu espaço. Existe um psicólogo chamado Mihaly, que ele descreve isso como fluxo ou estado de fluxo. E o que ele diz sobre isso? Ele diz que quando você é apaixonado por algo que você faz, você costuma imergir sobre tudo que você faz. Ou seja, você não fica na superfície. Você vai além do que as pessoas vão. Você se torna um melhor naquilo que você faz. Mas por quê? Porque você está apaixonado. Estado de fluxo. Estar apaixonado faz toda a diferença. Você sabe quem está apaixonado. Você vê um brilho diferente. Os olhos falam por si só. Verdade. Você sabe quando 2 pessoas estão enamoradas, porque quando elas se olham diferentes. Quando você está apaixonado pelo que você faz, quando você está apaixonado pela sua atividade, quando você faz por prazer, todos ao redor percebem isso. É isso. Então, não há como fazer bem feito algo sem que haja muita paixão. O que você está vivendo é uma paixão. E algumas pessoas dizem assim, mas caramba, 38 anos. Naquela época. Naquela época. 38 anos, você tomou essa decisão tal? Sim. Porque eu estou apaixonada pelo que eu faço. Não é? Existe uma outra teoria, até biológica, né? De que a paixão... Existe uma diferença entre paixão e amor, né? A paixão e o amor, ela se diferencia pela quantidade de líquido que você tem em sua medula. E disse que a paixão, ela sobe, e quando esse líquido desce, você sabe se é paixão apenas ou se é amor. E aí tem uma outra questão sobre o que você faz. É de que você realmente começa apaixonado, é tudo novo, mas depois você passa a amar. Exato. E aí isso muda para um outro aspecto de tudo que você faz, que é a maturidade. A maturidade da paixão é o amor. Então, estar apaixonado pelo que você faz
te leva a esse amor por aquilo e pelo propósito que você tem naquilo que você começou a fazer. É isso. Então, é bem filosofia aqui, hein, Bruna? Mas é isso. É isso. Estar apaixonado pelo que você faz toda a diferença no seu dia a dia. Mais do que isso, na vida das pessoas. E a relação é a mesma, de que às vezes você fala, 10 anos casado não deu certo. Deu super certo. 10 anos, 5 anos, um ano, deu super certo. Era aquele momento que tinha que acontecer e não Exato. tem, né? Eu acho que é a mesma Isso relação. tem a ver com a mudança, né? Exato, Com a mudança. Com a mudança. Eu tenho um problema. Eu não sei ser meio. Eu gostaria. Existem pessoas que elas estão tristes e felizes e elas estão tristes e demonstram uma felicidade. Existem pessoas que estão felizes e te dão uma notícia ruim e ela não tem empatia. Não, porque o que vale... E são egoístas, não é? O que vale é o que eu sinto, o que eu penso e tudo mais. Eu não consigo ser meio. Eu sempre tenho muita intensidade no que eu faço. Outro dia recebi uma mensagem de uma colega e ela disse: Samuel, você é muito intenso naquilo que você faz. E eu respondi para ela: e isso não te causa nenhuma dor, nenhum problema? Causa, muitas. Mas eu não consigo ser diferente. Porque você precisa estar apaixonado pelo que você faz. Você precisa gostar do que você faz. Quando você faz com amor e tem um propósito, tudo fica muito mais fácil. As coisas acontecem com muita tranquilidade. Perfeito. Com muita facilidade. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero que você me conte em que... Porque se a pessoa ser emancipada, vir para São Paulo... menor que 18 anos, por ter sido emancipado. Me conta como que surgiu isso. Como que, de repente, você sai de Pernambuco e vem pra cá? Na verdade, meu não pai... foi como prefeito. Não, na verdade, meu pai vem para São Paulo em função da Petrobras, né? Tá. Ele é líder na Petrobras e cuida. E vem aqui para uma refinaria, vem ser líder de uma refinaria aqui em São Paulo. E com isso eu venho para São Paulo. A partir daí, eu me envolvo também, como sempre, na vida e na comunidade. A partir também de uma convivência com as pessoas que estão ao redor de meu pai. E sou convidado pela liderança que tenho para ser do gabinete do prefeito de Santo André, Dr. Nilton da Costa Brandão, uma liderança bem forte no estado de São Paulo. E eu passo a ser assessor dele no gabinete do prefeito. Imagina, 16 anos, fui emancipado e passei a cuidar de uma pasta, ou não é bem uma pasta, mas assessorá-lo numa pasta que era a Secretaria de Saúde. Então, bem divertido no que se diz respeito a isso. Uma liderança muito jovem, convivendo com pessoas muito mais velhas do que eu, que pelo tempo de casa já tinham o dobro da minha idade. Sim. Imagina conviver com isso. Me lembro que uma vez, eu sempre conto isso, quando me perguntam sobre essa experiência, me lembro que numa ocasião convoquei uma reunião, eu estava numa sala, e na sala do lado é onde iria haver a reunião. E eu me lembro que alguém dizia assim: agora coloca um garoto para nos liderar. E eu escutando tudo da sala ao lado. E eu me lembro que chegava a hora da reunião e eu entrei na sala abruptamente, e quem estava falando mal de mim olhou para mim e disse assim: Samuel, eu estava agora mesmo falando sobre a sua inteligência, olha, sobre a maneira como você se comporta, a sua liderança é imprescindível para que a gente continue fazendo. E eu entendi o que era política. É isso que eu falo, nossa, é político nato, né? Eu entendi o que era política. A partir dali, eu percebi por que Salomão, Bruna, pediu para Deus sabedoria. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Salomão conta, a Bíblia, que Salomão, diante do ser superior, podia ter solicitado tudo o que ele quisesse. E o ser superior, Deus, pergunta para ele, segundo a Bíblia, pergunta para ele o seguinte: o que você quer? Ele poderia ter pedido mais poder sobre as nações, ele poderia ter pedido uma série de outras coisas. E ele fala: eu preciso só de uma coisa. Eu preciso de sabedoria
para entrar e sair do meio do povo. Uma liderança verdadeira, ela não pede poder. Uma liderança verdadeira, ela não pede coisas. Ela pede o que é essencial para qualquer liderança. Ela pede sabedoria. Então, aquela experiência com 16 anos me fez sentir de que eu precisava de uma coisa, que hoje se traduz em 2 palavras: jogo de cintura. Saber entrar e saber sair do meio do povo. Um líder precisa saber disso. Precisa sorrir com os que choram e estar felizes com os que estão felizes. Participar dos momentos, sabe? Então, imagina, eu me deparo com isso, com a política. Sim. E, claro, a política tem seus vieses. E eu cansei. Não é? Mas aprendi bastante. Né? E poderia, talvez tivesse me dado muito bem. Não, te ouvindo eu tenho certeza. Que eu acho que ainda vamos ter um prefeito aqui em São Paulo. Mas eu poderia ter me dado muito bem, mas acredito que fiz a melhor escolha. Ter aceitado ir para o varejo. Mas o que eu acho triste é porque pessoas assim, capacitadas, com boas intenções, preocupada com gente, não conseguem ficar. Então, o que me preocupa é quem tá ficando, né? Que acho que essa é a pergunta. Aqueles que têm boas intenções não conseguem ficar. Então, é por isso que a gente cria essa imagem da política, que, claro, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, mas é isso, porque aqueles que têm boa intenção, ou que têm capacidade de fazer diferença realmente, não conseguem ficar, né? Porque esse jogo de cintura, ele, às vezes, é mais do que um jogo de cintura. Sabe, eu ainda tenho crença na política. Talvez eu seja um dos últimos que pense assim. Talvez. Mas eu ainda tenho crença. A política tem o poder de mudar a vida das pessoas. E não existe outra forma de se mudar a vida do nosso país, a vida de uma população, a vida de uma cidade, sem que seja através da política. Não existe outra forma. O que nós precisamos é que pessoas com boas intenções continuem buscando isso. Buscando as posições que dão poder para mudar. A desistência é que faz com que a gente tenha a impressão de que tem mais pessoas com vontade de fazer o bem do que o que realmente existe. Eu ainda acredito que existe um grupo que não é barulhento, como aqueles que não têm as intenções de que querem mudar o país, e querem mudança para o país, e querem mudança para as cidades, para os locais onde tem a sua influência. Eu ainda acredito que a mudança vem através da política, Bruno. Talvez... Não, eu acho que ela vem. Eu acho que talvez tem a velocidade ou a forma como a gente é diferente do que a gente espera. Acho que ela vem por isso, porque tem uma pessoa lá fazendo a diferença, ou às vezes fazem a troco de outra coisa. Acho que ela acontece, mas não da forma genuína como a gente entende que deveria ser, né? Então, acho que por isso que essa velocidade, essa morosidade que acontece, tira um pouco dessa nossa esperança, assim. Porque eu vejo pessoas políticas mesmo com boas intenções. Eu olho aquele cara e falo, putz, tô votando nele porque eu realmente acredito. Eu ainda tenho essa convicção. Mas eu acho que quando chega lá, eu acho que a coisa é bem difícil, assim. Claro, as dificuldades são imensas, porque você tem que negociar com muita gente. Você não toma decisão sozinho. E é esse o grande ponto. O desafio. Daí a importância da sabedoria para entrar e sair. Não é? Porque você pode influenciar. A gente não pode negar o poder da influência. Não é? E você influencia com atitudes, com gestos, né? Com palavras, sim, é importante, mas muito mais com atitudes, sabe? Eu acredito muito na atitude. Não é? De novo, claro que isso não vem só dos políticos, porque quem os colocou lá fomos nós. Sim. Eles representam exatamente o que somos. E é duro a gente olhar no espelho e dizer assim, caramba, eu sou isso mesmo? Eu sou aquilo que está ali? Sim, fui eu que votei. Era essa a minha expectativa. Então, claro, enquanto penso de que a política é o fator que, vamos dizer assim, é por onde vem a mudança, né, para a vida das pessoas, da população, etc. Mas também acredito de que isso começa em quem vota. Né? Eu
na Sim, gente, em sim. nós mesmos. Ou na cobrança depois, né? Porque parece que tá lá e o cara tá. Você não consegue tirar mais, né? Fala, putz, agora eu votei, errei, então paciência, agora É tem que isso. esperar. Agora, É como a gente acompanha, como a gente critica, como que a gente se aproxima, né? Pra poder dar a opinião de que, olha, eu votei em você pensando nisso, mas né? olha, não Esperando. me arrependo, tá, ter vivido essa experiência. Não, Muito pelo isso que eu ia te contrário. perguntar. Eu imagino que. Muito Quanto pelo tempo você contrário. ficou? na- Quase 2 anos. Tá. Quase 2 anos. Mas E eu o não me arrependo. aprendizado é. Foi muito legal. Eu acho que eu causei bastante na vida das pessoas. Porque na Secretaria da Saúde, em que as pessoas queriam trabalhar talvez um pouco menos, a gente duplicou a quantidade de atendimentos para o médico. Imagina uma mulher grávida, com necessidades de uma GO, né? Aprendi o que era GO. Eu vim aprender tudo isso, né? De um médico, um ginecologista, né? Para atendê-la. Um médico atender durante 7 horas 10 mulheres. E, de repente, se vê obrigado a atender 50. Então, alguém não ficou feliz comigo, com certeza, porque eu era um jovem com muita vontade de fazer a mudança. Mas nós conseguimos, sabe? Naquele pequeno espaço que nós tínhamos, nós conseguimos fazer a mudança. Eu acho que a mudança ela vem a partir das pessoas, sabe? Uhum. E me lembro dessa experiência, me lembro do movimento que passou a ter, me lembro dos médicos reclamando. Como pode? Quem é esse garoto que está aí, que está mexendo com a minha vida? Né? E nós fizemos a diferença. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E seja com cargo público, seja com cargo como executivo, seja com a liderança, uma pequena liderança onde você está, você pode fazer a diferença na vida das pessoas, sim. E te ouvindo essa curiosidade, mais do que curiosidade, essa assertividade de que não, eu quero saber sobre eletrônica ou eu vou para política, porque vamos combinar que não são coisas tão comuns, né? Não são. Não do interesse, mas de ter clareza de que eu quero fazer isso, eu quero aprender sobre isso. Você tinha, com 16 anos, você queria chegar em algum lugar? Você via alguma coisa nesse sentido? Eu acho que você tem que ter um pouquinho de ambição. Não é? Mas a ambição para o bem, para o conhecimento. De novo, eu sempre me coloquei ao lado de pessoas mais velhas. Interessante. Com mais experiência. Eu nunca fui o jovem que ficava com crianças da minha idade, ou com adolescentes da minha idade. Né? Basta dizer que, aos 13 anos, eu cheguei a namorar alguém com mais de 19 anos. Era líder. E foi chocante. Tanto para o pai da pessoa... né? Que, Fala, claro, cadê seu namorado? sem Chegou? dúvida, chegou Veio o irmão dele? Veio o irmão dele. Então, mas sempre foi assim. Então, vamos dizer assim, essa curiosidade, né, ela advém também desse movimento, né, em estar com pessoas com muito mais experiência do que eu. Eu tive muita sorte na busca por esse conhecimento. E aí não é só sorte, porque eu tive que buscar. Sim. Né? E estive ao lado de pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida, sabe, Bruna? Fizeram a diferença na minha vida. Então, imagina, eu estava nesse meio de pessoas mais velhas. Eu estava rindo sobre política, eu estava rindo sobre piadas que talvez uma criança da minha idade não deveria estar entendendo. Né? E passei a contá-las também, e todo mundo passou a não entender, porque os meus amigos não entendiam. E como foi pra sua família, de repente, falar, meu Deus, mas ele vai se meter nesse negócio de política aí, como que foi essa... Eu não sei se é mais chocante entrar na política ou namorar alguém de 19 anos. Ou seu pai já tá mal acostumado, falou, a gente não tem mais... Eu acho que não, acho que não teve nenhuma não foi chocante, muito não. seguro de si, já... Não teve qualquer impacto assim, nesse sentido, porque eles já me viam, né? Agindo assim, líder. Acredito que a comunidade em que nós estávamos também nos fortaleceu bastante isso, né? Então, natural, normal, vamos dizer assim,
para o meu estilo, para o estilo do Samuelzinho, né? Do Júnior. Então, foi bem natural. Como você era chamado? Eu sou chamado na família Júnior, né? Júnior. É um barato isso. No Nordeste, Costa Júnior. Aham. E na família Júnior. Tá, que legal. É. E aí, sai da prefeitura? Eu saio da prefeitura a convite, né? Vou para o Carrefour, para o Grupo Carrefour. Mas, assim, de novo, cheio de vontade, mas eu nunca esqueço, ganhava 4.175 RVs. URVs. Sou da época da URV, gente. Eu lembro que existia a tabela, não lembro exatamente. E me lembro que fui ganhar 198 RVs, que era o salário mínimo da época. Então, olha que coisa maluca, que coisa díspare, totalmente diferente. E me lembro que eu fui abastecer loja. Me lembro de ficar escondido, porque já era noivo nessa ocasião, noivo aos 16 anos. Já era noivo. E ficava me escondendo da família, porque imagina, me verem lá no meio do supermercado. Né? Não tem como, que coisa maluca. E aí, na verdade, a minha trajetória dentro do varejo começa aos 18 anos, quando começo no Grupo Carrefour como assistente administrativo. Tá. Né? E aí começam toda a minha trajetória. Na loja ou na matriz? Na loja. Na loja. Na loja. Me lembro que fui contratado pelo Hélio Nunes dos Santos, um ex-sargento do Exército, que nos obrigava, brincadeiras à parte, ele deve estar assistindo a gente, e fazia com que a gente ficasse enfileirados, batendo continência para ele. E era um barato, porque a gente era tratado como se estivesse no Exército mesmo. E foi uma experiência maravilhosa. Disciplina. Aprendi a ter disciplina, né? Aprender a fazer as coisas com carinho, com amor, com dedicação. Aprendi muito com o Hélio. Antes da gente seguir da sua carreira, só fazer um parênteses. Você ficou noivo com quantos anos? Calma, eu fiquei noivo, cada hora é um flash. Eu fiquei noivo aos 16 anos. 16 anos. 16 anos, fiquei noivo. A minha... Desculpa. Eu fiquei noivo aos 18 anos. Aos 18 anos eu fiquei noivo e a minha esposa tinha 15 anos. 14 anos. Uau! 14, 15 anos. Faz um tempinho já. Imagina isso. E desde então nós estamos juntos. Né? Até hoje estamos juntos. Que legal, legal. Muito assertivo, né? Muito seguro das coisas. Sempre fui assim, Bruna, sempre fui assim. A minha trajetória é tida por isso. Confesso que eu errei bastante, tá? E que bom que eu errei. Errei muito. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, Bruna. Eu acho que eu sou um dos que mais erram no varejo. Eu erro muito. Eu atiro muito mais do que o convencional, né? Mas as balas que eu distribuo são para um alvo. Então, é a quantidade de vezes que eu faço isso que me indica assertividade. Todas as pessoas veem um acerto. Sim. Mas porque as pessoas entendem quantas vezes puxou o gatilho, né? Perfeito. E aqui não é uma competição de quem erra mais, mas eu fico imaginando de que... Na verdade, todo mundo erra muito, mas o assumir que errou, que eu acho que as pessoas fazem pouco. Porque mentira de que não erram, mentira do que não já erraram e continuam errando. Faz parte do processo. O meu time sabe. Ontem eu tive uma reunião com o comitê executivo da companhia e uma das coisas que falei para eles, olhando nos olhos de cada um, primeiro agradecendo o trabalho que eles fizeram no primeiro semestre desse ano, mas eu olhei para cada um e disse, olha, vocês tenham certeza, e falei isso com muita força, com muita veemência, eu vou continuar errando. E eu vou errar mais do que vocês todos, juntos, porque é na tentativa do acerto. É isso. A diferença é que eu vou atirar e vou acertar.
Não é? Em vez de dar uma bala e ficar resmungando, dizendo assim, atirar uma vez e ficar resmungando, sabe, Bruno? Tem gente assim, Sim. que na vida da gente aparece um monte, assim, né? Que canta a cantiga da galinha de Guiné de Angola. Não sei se você já ouviu como é que ela faz. A galinha de Angola, sim, de Guiné, acho que... A galinha de Angola. Ah, tá. Porque ou ela é de Guiné ou ela é de Angola. Ah, tá. A galinha de Angola, né? A galinha de Angola, ela tem um canto típico. E ela diz o tempo todo, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Existem pessoas assim. Elas atiram uma vez só. E na primeira tentativa, elas desistem. E não é uma questão de o quanto erra ou o quanto acerta. É uma questão de quantas vezes eu tento. Eu não tenho problema nenhum de dizer para o meu time de que eu sou os que mais erram. Eu erro muito, porque eu tento muito acertar. Então, isso é extremamente importante, sabe? É não desistir, é ter um alvo, ter um objetivo, não parar no meio do caminho, sabe? Obstáculos vão vir para todos. É isso. Né? A vida da gente é feita por obstáculos, mas o contornar os obstáculos, né? O saber como lidar com eles, o saber controlar essa ansiedade pelo objetivo de acertar, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Isso é super importante, ainda mais no momento que a gente vive de rede social, de parece que a pessoa, né, tá milionária, deu super certo, e às vezes deu mesmo, mas quanto ela precisou errar, né? E talvez eu acho que se ela chegou lá é porque ela errou e ela tentou entender qual foi o erro, aprendeu para poder fazer diferente, né? Então não é assim, se você tem um não ou erra, tá tudo bem, né? Isso faz parte, é o que você tá aprendendo com isso, né? Para você fazer diferente, não repetir. Então acho que é genuíno a gente poder assumir isso, né? Porque falar, não, eu sou perfeito, eu não... Você não é sabe, verdade. eu escrevi um texto, e foi um texto que eu escrevi num domingo às 3 horas da manhã, Uau. depois de ter um sonho. Eu tenho muitas dessas coisas, tá? Tá. Você deixa o bloquinho anotado do Eu lado? deixo ali. Hoje o celular, não? Aham. Hoje eu bloco de notas do celular. E eu tive um sonho que qualquer um ficaria perturbado. Eu virei e disse, caramba, acordei e comecei a escrever. E no que eu escrevi, falava sobre ciclos, sobre a importância do ciclo, sobre a importância de viver os ciclos. As pessoas não se dão, vamos dizer assim, a oportunidade de viver os ciclos, de começar desse seu meio, né? Ou desse seu início, do seu meio e do seu fim. Viver os ciclos é importante. As pessoas precisam entender isso muito mais. Os executivos muito mais. Entender os ciclos é importante. E eu falo sobre isso. Eu falo sobre a experiência que você deve ter em viver ciclos. Perfeito. Saber administrar as frustrações. Saber que a frustração faz parte de um ciclo da experiência que você está vivendo. Eu convivi com um monte de executivos infelizes. Porque a felicidade também é um estado de espírito. Sim. Você não está feliz o tempo todo, você não está contente o tempo todo. E eu convivi com pessoas assim, infelizes, e que causavam infelicidade na vida das pessoas. E aí a minha pergunta é simples, caramba, por que não finalizar um ciclo que nitidamente se encerrou? Ter a coragem para isso, sabe? Então, eu erro muito, Bruna, mas muito mesmo. E talvez você veja muitas cápsulas ao meu redor. Você esteja enxergando isso agora, porque eu estou te falando e você agora começa a enxergar. Caramba, eu estou vendo tanta cápsula no chão. Não é? Samuel, você atirou 1000 vezes. Acertou alguma? Acertei uma. Mas acertei. Atirei mais vezes, num tempo menor e mais curto, e por isso as pessoas só enxergam o acerto. Nas redes sociais, a gente só vê os acertos. Ninguém gosta de tirar uma foto chorando, mostrando fracasso, dizendo que não ganhou, dizendo que perdeu dinheiro. As pessoas costumam apenas apresentar a cápsula do acerto. Aliás, com essa cápsula, eles fazem cordão, eles colocam no lugar mais alto da sua prateleira, eles costumam, inclusive, criar verdadeiros
vamos dizer assim, sinagogas para aquela conquista. Mas eu aprendi de que falar do erro é muito mais importante do que falar dos acertos. Por que eu errei? Exato. Isso é para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Fazendo um parênteses aqui de quando a gente olha para resultados, né? Vamos tentar, vamos ousar, né? De ações que a gente tem que fazer, mas você tem que medir, né? Parece bobo isso, mas você tem que medir para saber deu certo, não deu certo, onde a gente acertou, onde a gente errou. Tudo que você não consegue medir, você não consegue controlar. A gente fala isso muitas vezes em reunião. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre a sua trajetória, mas já que a gente entrou nisso, de que como de repente, eu chamo uma grande indústria para eu poder negociar algo e vamos fazer junto, tá todo mundo engajado e de repente não trouxe o resultado. Porque tem vários tipos de resultado que a gente pode, né? Tem alguns que a gente não consegue mensurar, mas se a gente tinha um objetivo de vender mais, ou, né? Não chegamos, né? Como que eu chamo e falo, então, não deu certo o que a gente fazia? Como que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que as pessoas têm um pouco de preocupação, mas eu vou chamar e não deu certo, como que vai ficar para mim? Como que... Eu estava lendo esses dias um texto sobre uma entrevista de um CEO e quando perguntado qual é o papel de um CEO, qual é o papel de um presidente de uma empresa? E todos, aparentemente, respondem que o papel é entregar o melhor resultado possível num espaço curto de tempo. E ele estava dizendo que não. Ele dizia o seguinte, que o papel do presidente de uma companhia é garantir a perenidade da empresa. Olha que coisa radical e diferente. Parece simples, mas não é simples. Porque todos nós buscamos resultados de curto prazo, para já, porque é necessário que a empresa sobreviva e passe pela turbulência. Mas esse é o papel de um presidente. Então, Samuel, como é essa questão de dar resultado ou não dar resultado? Chamou a indústria e, de repente, o resultado não foi esperado, não é? Primeiro que, quando você convida a indústria para participar de um projeto, todos já sabem que é um projeto. Existem objetivos, que são aqueles diretos, que podem ter a ver com o aumento da venda, que pode haver com o aumento do resultado, né? Que pode ter a ver com, por exemplo, a apresentação simples de um produto. Sim. E nem sempre está relacionado à venda do produto. Às vezes é apenas o sair com um produto diferente, a experimentação. Imagina se não fossem os primeiros inventores para o carro híbrido. Do carro híbrido veio o carro elétrico. E para onde a gente vai? Nós estamos falando já de carros que vão voar. Não é? O que dizer dessas pessoas que tentaram, entende? Não, isso não funcionou. Depende do resultado que se esperava. Nem sempre o resultado ele é uma questão de números. Ele pode ser a experimentação. Isso eu estava conversando com uma executiva. Como que você mede awareness, né? Não é simples às vezes você medir awareness, né? Então... Isso. Sabe, eu estava falando com uma executiva, com a Sandra Takata, e falando, a gente teve num evento juntos recentemente, que nós apresentamos, a Sandra, ela é presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Conheço. Temos aqui, ó, cadê o meu? Vou mostrar aqui, ó. Participei do... Ai, gente, eu não consigo. Aqui, o livro. Ah, legal. Aqui, que eu participei e faço parte, né, desde o dia 1. Legal, eu também faço parte do Eles por Elas. É isso. E aí o que acontece? Nós estivemos num evento onde nós falamos, onde fui perguntado, e a Sandra até me disse, olha, te prepara para fazer uma pergunta estranha para você aí, porque a gente tava... E vou te perguntar o seguinte, que resultado você espera dessa ação que você está tomando, que é o caixa do bate-papo? Quero saber mais sobre isso. Né? E todos me perguntaram no intuito de saber o seguinte, vai aumentar a venda? Vai aumentar a receita? Vai vender mais produto? Vai... E eu parei para pensar no propósito. Qual o propósito que está por trás?
O que eu quero de verdade? Como ser humano, como indivíduo e como líder. Óbvio que falar de uma empresa que pensa da maneira como nós pensamos e com o executivo que tem à frente da maneira como pensa, poderia se indicar apenas resultado por resultado. Porque quem me conhece sabe disso. Outro dia, um colaborador nosso de uma outra companhia que eu trabalhei, de uma multinacional do varejo, disse: Samuel, você é o tubarão que é jogado dentro de um aquário e que os peixinhos ficam lá dentro correndo e tem que se exercitar. Porque senão vai ter um problema. Uhum. E eu ri bastante sobre isso e fiquei pensando depois sobre isso. É bem interessante. É que no Japão existe isso. Quando você quer criar musculatura em peixes, deixá-los mais bonitos, joga-se um tubarãozinho, um filhote de tubarão lá dentro, um caçãozinho. E aí, lá dentro, os peixes começam a se movimentar e ficam mais bonitos, ficam mais fortes, a musculatura melhora. Mas falando sobre isso, quando respondi, eu disse: olha, o que eu espero é que a vida e a saúde mental das pessoas que passam por esse check-out seja melhorado a partir dessa experiência. Parece uma coisa utópica. Isso é coisa de louco. Romântica. Mas experimenta conversar com os clientes que passam por esse check-out. Fala com eles. Jovens, velhos, crianças da experiência. Eles entram numa fila sem pressa. Eu vi, inclusive, que um dos participantes, dos ouvintes, né, do teu público, da tua audiência, pergunta para você, inclusive. Vou resgatar aqui porque eu sempre peço para as pessoas interagirem, porque às vezes podem agregar em perguntas. E eu bisbilhotei lá, tá, Bruna? Você bisbilhotou? Então eu vou só agradecer ao Márcio Oliveira. Isso. Ele diz aqui, então, vocês recentemente, pra gente dar o contexto, né? O Enxuto recentemente lançou aí um caixa de bate-papo, que ele vê com uma iniciativa excelente, mas na contramão do que parece ser a tendência, que são os autoatendimentos, onde você quer rapidez nos caixas, né? E aí ele pergunta, né, o que motivou essa ação, como ela será perene, né? A rede, ele está perguntando se uma rede de fora foi inspiração, enfim, conta um pouco mais. Obrigada aí, Márcio, pela participação. Conta um pouco mais sobre essa motivação, essa inspiração. Legal. Primeiro... E a contramão. Eu não sei se é contramão. Eu não diria que seria contramão, mas eu diria... É o Márcio, não é? É Márcio. Eu diria que é um olhar para aquilo que ninguém está olhando como deveria, que são as pessoas. Não sei se é isso. É que existem alguns aspectos disso. Primeiro, eu fui inspirado pelo Jumbo, na Holanda. Ele fala sobre isso. Eu fui inspirado pelo Jumbo na Holanda. A Holanda vivia um momento, lá em 2019, um momento em que as pessoas de mais idade estavam se suicidando. Claro, cometendo suicídio. E na Finlândia, que tem o maior índice de suicídio, isso fica muito, até mais acentuado. De pessoas mais velhas. De pessoas mais velhas. Não sabia. Lá na Finlândia, nem tanto. É até pessoas mais novas. Tá. É o maior índice de suicídio do mundo, né? Tá. Pelo menos sim, no geral. No geral. Exatamente pela solidão. As pessoas estão ficando mais distantes, estão ficando mais azedas, eu vou dizer isso, e estão se distanciando. Ninguém quer conversar mais. Ninguém se interessa mais pela vida um do outro, né? Um dos outros. Cada um vive o seu individualismo, cada um vive o seu momento. Inclusive, agora já existem, com o advento agora da tecnologia virtual, né? Da questão virtual, já existem pessoas que não saem mais da cama. Colocam o óculos virtual e é triste isso, do metaverso. E aí, elas ficam lá e a experiência delas só se levantam para comer e ir ao banheiro. Imagina isso. Olha que mundo nós estamos vivendo. Onde o toque, a conversa não existe mais. Né? Então, na Holanda, identificou-se um alto índice. E a Rede Jumbo teve uma iniciativa com um caixa muito simples. Não era um caixa como
o que nós temos aqui, que nós abrasileiramos, como diz assim, colocamos um cafezinho, colocamos uma torradinha, né? Colocamos poltronas maravilhosas para sentarem. Aqui nós fizemos dessa forma. É uma experimentação diferente, é um ambiente totalmente diferente, é uma sala de estar, literalmente uma sala de estar. Lá não, lá é um check-out. E eles chamam de check-out lento. As pessoas sabem que quem vai naquele check-out querem conversar. Querem jogar a conversa fora. Querem falar da vida. Uhum. E vão para aquela fila para isso. Para isso. Né? Bom, foi nesse cenário, ou foi desse cenário, que fiz uma cópia. Né? E eu não tenho vergonha de dizer que copiei. Ao contrário, eu quero elogiar o fato, inclusive nas entrevistas que dou, eu elogio o fato de uma empresa na Europa tomar uma ação, ou ter uma atitude como essa. Se preocupar, além de entregar e de melhorar a vida das pessoas com um bom produto, oferecendo um melhor preço, ou tentando melhorar a vida econômica das pessoas, porque o supermercado também tem esse papel de equilibrar isso, também produzir um bem-estar. Sabe? Então, copiar não é problema. São Paulo dizia que copiar é tudo. Aliás, ele dizia o seguinte, olha, eu copio tudo que vejo. Ele quase foi preso aqui no Brasil porque ele entrou num supermercado, numa época que ninguém fazia isso, entrou no supermercado e foi foi numa das grandes companhias. Melhor não falar. E ele foi preso, ele quase foi preso, ou melhor, ele foi expulso, né, porque ele estava com a fita métrica, medindo tamanho, distância de prateleiras e tudo mais, quando veio, né, a implementar o Walmart no Brasil. Aliás, uma empresa, porque eu tenho uma admiração, que tem uma passagem muito, muito legal e gostosa. Estive em Bentonville durante um tempo, no Alto Institute, né? E foi muito legal para mim, melhorou muito a minha percepção sobre o mundo e sobre o varejo no sentido geral. Numa cidadezinha lá no interior do Arkansas, em Bentonville, e foi muito legal. Mas essa experiência trazer essa experiência para cá foi literalmente uma cópia do Jumbo, que teve lá essa oportunidade de implementação e teve muito sucesso. Né? Eles colocaram em todas as unidades um caixa, um check-out, que as pessoas passavam em pé, como qualquer outro, mas para bater papo. Em 2019, o Instituto Ipsos ele fez uma pesquisa com 28 países. Eu também cito isso sempre que falo. Falando sobre... E a pesquisa era sobre solidão. E perguntou para todos esses países o quanto as pessoas se sentiam solitárias. E 50% dos brasileiros entrevistados disseram que se sentiam solitários, de diversas idades. O que é mais interessante é que o maior público que indicou isso, cerca de, acho que foi 60% do público estavam entre 16 e 24 anos. Olha que loucura. Coisa de maluco. Jovens se sentindo solitários. No auge da... No auge. Claro que foi um pós-pandemia, né? A pesquisa indicava isso. Mas o Brasil ficou em primeiro lugar, perdendo para a Turquia com 46% e para a Índia com 43%. Né? Então, nesse cenário, veio a ideia da montagem de um caixa do bate-papo. Não é um caixa lento. Exato. Não é um caixa para você demorar lá. Uhum. Também é para isso, mas é um caixa para você bater papo. É tão interessante que normalmente as pessoas atribuem um caixa como esse para pessoas de mais idade, da melhor idade. E não é isso. Não importa a sua idade. O objetivo é que as pessoas convivam. Você sabe uma observação que fiz? E logo mais, já vai um spoiler aqui. Oba! Logo mais nós teremos isso nas nossas lojas. Nós temos lojas gigantes ainda. Né? Lojas de 6 mil metros quadrados. Né? E que eu estava numa reunião com os colaboradores uma manhã, e eu começo a perceber que tem uma pessoa que ela a cada 5 minutos ela passa na mesma velocidade por onde nós estávamos reunidos.
E as pessoas ficam um pouco assustadas e ficam comentando, caramba, o que será que está acontecendo? Estão observando a gente, deve ser algum assalto, alguma coisa assim. E não era nada disso. Sabe o que ele estava fazendo, Bruna? Ele estava se exercitando dentro do supermercado. Mentira. Eu nunca ouvi. Não acredito. Na mesma hora me veio um insight. 6 mil Por metros. que não colocar... Olha que coisa maluca o que eu vou dizer aqui. Por que não colocar uma pista de Cooper dentro de um supermercado com ar-condicionado e ao longo dessa caminhada colocar água, isotônico, sabe? Trazer uma experiência diferente. Nós estamos implementando isso. Que legal. Porque as pessoas estão dentro do supermercado. Elas se sentem seguras lá. Elas conhecem as pessoas, elas batem papo. Parece uma coisa louca. Caramba, eu vou para o supermercado para fazer Cooper. Por que eu não vou para o parque? O parque tem ar-condicionado. Vocês entendem? Uhum. Então, eu preciso entregar para o meu cliente aquilo que ele espera e devolver para ele um pouco do que é estar em comunidade. Quando eu vejo no supermercado, eu aprendi isso. Isso foi uma cultura, talvez até a cultura americana, que impregnou de certa forma. Eu acredito realmente no poder de mudança da vida das pessoas através do supermercado. Parece uma loucura o que eu estou dizendo aqui, mas não é uma loucura. Nós podemos melhorar a vida das pessoas. Se os executivos das companhias tivessem um propósito e entendessem que por trás de vender uma mercadoria também tem que ter um propósito, isso mudaria e daria mais sentido à nossa existência como supermercadistas. Nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. Olha só a briga que a Abras está fazendo agora, junto com a APAS, junto ao Congresso Nacional. Se não for feito nada, nós teremos um aumento da cesta básica. Verdade. Falei isso vai piorar a vida das pessoas. Qual o papel do supermercadista? Melhorar a vida dessas pessoas. Ora, se eu estou lá interagindo, me relacionando, não é? O João está fazendo isso através da Abras, visitando os congressistas, falando dos desafios que se tem. Esse é o papel do supermercadista. Não é? Samuel, mas o que muda para a vida do supermercadista? Na prática, vai ter um aumento da cesta básica e nós vamos repassar. Não é isso? É exatamente isso. O que muda? Nada. Do ponto de vista técnico. Sim. Mas do ponto de vista humano, nós estamos piorando a vida das pessoas. Sabe? Então, o papel de um líder no varejo é mais do que esse que se apresenta. Trazer o bem-estar para um cliente como esse que quer andar na loja. Sabe? Nós temos ali um programa, Bruna, que chama-se Alonga-se. Né? Toda quinta-feira, das 7 às 9 da manhã, 99 pessoas, agora aumentou um pouquinho mais, fiquei sabendo que chegou a 120 pessoas na última semana, que vão lá para se exercitar, para fazer alongamento. Um programa que o Grupo Enxuto tem há mais de 15 anos. Ou seja, a comunidade dentro do supermercado. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Agora, o supermercado não pode ser para um grupo de pessoas. Então, você falou bem quando começou a pergunta, e que eu estou demorando a responder pra caramba para você, sobre as várias formas de se fazer e de atender, não é isso? Caramba, hoje existe uma velocidade muito grande com as tecnologias. As pessoas querem entrar rápido, sair rápido, alimentar-se rápido. Eu tive uma experiência maravilhosa agora, no Soneda. A minha dúvida é, as pessoas querem... Mas sem dúvida... Sem dúvida. Eu preciso ter um atendimento para todos os públicos. Para aquele que quer comprar rápido e sair rápido. E para aquele que, como eu, antes de vir aqui, passei no Soneda e fui lá, no meio da Avenida Paulista, tomar um cafezinho, ok? Conhecer pessoas diferentes que estão passando por ali, desfrutar de um momento agradável. Existem clientes assim, sabe? Então, hoje eu tenho o caixa rápido, eu tenho o caixa para 10 volumes, o caixa para mais de 10 volumes, logo mais estou apresentando, até o final do mês, outras novidades sobre tecnologia, né?
Aliás, eu estou sendo controlado aqui. Alguém está me dizendo de longe assim, calma, Samuel, não fala tanto. Deixa ele falar. Mas olha, inovações que necessariamente não têm a ver com investimentos grandiosos. Eu até outro dia falava que, na apresentação do Caixa do Bate-Papo, dizendo assim, pode parecer uma coisa banal. Um caixa de bate-papo. Mas olha só, um caixa de bate-papo, do bate-papo, no momento que nós estamos vivendo, caramba, é espetacular. E é inovador ao mesmo tempo. Isso. Eu acho que tem um aprendizado, e aí de novo eu volto a conectar com o Samuel o Júnior, Sim. Dessa curiosidade, de inovação, né, de fazer diferente, tá ali, por que não? E tem um aprendizado de que não precisa replicar para todas as lojas. Nem todas as lojas precisam ter o caixa de bate-papo. Você se adapta e testa. Acho que a beleza daí tá de testar e que isso não cabe para todo mundo. Mas um aprendizado maior de que a gente precisa entender que as pessoas que passam dentro da nossa loja têm necessidades, sentimentos, emoções diferentes e que a gente precisa aprender a atender. Eu não espero que todo mundo vá para o caixa de bate-papo, assim como eu não espero que todo mundo vá para o self-checkout. Mas eu preciso entender que eu tenho que ter todas essas ofertas porque eu tenho pessoas com necessidades e momentos diferentes, exato, né? Exato. E que não funciona, não é replicar isso para toda a loja, mas esse cuidado, esse olhar para a pessoa. E voltando no que você falou da Abras, que eu queria comentar é dessa preocupação que no final a gente está olhando para a pessoa que está indo na nossa loja. Não está discutindo tributação ou essas coisas complexas. No final tem pessoas que precisam economizar e que querem comprar no meu supermercado e eu vou fazer isso acontecer porque eu quero olhar para as pessoas, né? Então, isso que você traz desses exemplos é de que você tem clareza de que tem pessoas convivendo. Porque antes era fácil, né? Quando a gente falava lá atrás de que vamos fazer uma propaganda na TV, né? Ou soltar um tabloide para todo mundo. Você achava que você resolvia, ou talvez resolvia. Porque talvez seja a forma mais fácil, era a forma mais fácil de chegar. Hoje em dia, essa personalização, né? Que agora a gente está deixando essa palavra bonita, personalização, é isso. De eu atender algumas pessoas que querem conversar, independente da idade, né? É trazer esse olhar para a pessoa, né? E acho que eu vejo muito essa conexão do Júnior, né, para o que você vem aplicando no varejo, né? E a gente precisa de mais exemplos, mais inspirações como essa, né? Você sabe, Bruna, quando eu olho para os diversos modelos que nós temos, um modelo que me agrada muito e que traduz um pouco essa pessoalidade do atendimento, né? É um modelo de proximidade. Eu acho que estar próximo é mais do que colocar uma loja do lado de alguém. É mais do que implantar no local populoso. É mais do que estar no frisson da comunidade. É mais do que estar no tramo principal. É mais do que estar no cálculo de um parceiro como o que nós temos do Geofusion. É mais do que identificar as oportunidades que se tem, não é? Da capacidade que uma região tem de gerar lucro e de gerar venda. Estar próximo é ter a capacidade, através de uma loja, de mudar a vida das pessoas. De melhorar com qualidade de produtos e de dar acesso às pessoas. Existem lugares no estado de São Paulo ainda que as pessoas não têm acesso. E que pagam o dobro de 5 quilos de arroz que nós pagamos nas cidades mais populosas. Existe um papel fundamental do varejista ou dos supermercados em traduzir o ganho também em qualidade de vida. Sabe? A proximidade ou os modelos de proximidades, nós temos no enxuto, por exemplo, o modelo enxuto aqui, e nós temos um outro modelo chamado micropreço.
Tá. E todos os dois modelos, Bruna, podem traduzir significativamente este propósito de melhorar a vida das pessoas. Sabe? Então, eu vejo isso como um propósito mesmo. E vejo isso como um objetivo a ser alcançado, sabe? Eu queria trazer uma frase que eu vi sua, que foi, acho que agora de julho, que você escreveu, que diz muito sobre o que a gente bateu o papo antes, e eu queria que você trouxesse essa perspectiva, que era, numa empresa de varejo, o verdadeiro diferencial está no cuidado com as pessoas. Clientes satisfeitos são frutos de colaboradores engajados e valorizados. Né? Acho que tem essas duas questões. Invista no poder do cuidado e veja seu negócio florescer. Então, essa ação que você traz do caixa de bate-papo, por exemplo, tem um engajamento, tem uma participação muito forte do colaborador que está lá, né? Ele tem um princípio de estar lá que talvez seja diferente dos outros que estejam atendendo no caixa rápido, né? No 20 volumes. Então, eu queria aproveitar esse gancho do caixa de bate-papo para você trazer um pouco dessa perspectiva, não só no enxuto, mas pelo que eu entendi do que você vem construindo, sobre esse olhar do colaborador, que eu acho que é princípio, é parte, né? É o que ajuda a gente a florescer ou trazer esses resultados que a gente precisa. Eu aprendi muito cedo de que você não se faz sozinho. Eu li um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse. Não sei se você já... É um livro muito legal. E esse livro, ele traz, em todas as páginas, acho que são 300 páginas, frases de executivos desta época e que estavam no auge em outra época, há 50 anos atrás, do que eles teriam feito diferente se estivessem vivendo o mesmo momento. E uma das coisas que um dos executivos diz é: eu agradeceria a mais pessoas pelo que conquistei. Olha que triste. Um executivo chegar ao final de sua carreira, olhar para trás e identificar de que ele não foi grato. E ele continua dizendo o seguinte: eu teria entendido, eu poderia ter entendido que eu não me fiz sozinho. Ninguém se faz sozinho. Essa é uma realidade. Nós somos líderes hoje porque alguém nos ajudou. Porque a equipe nos sustenta ou nos apoia. Ninguém consegue fazer nada sem este olhar. Então, eu aprendi isso muito cedo, Bruno. E hoje, como presidente de um grupo, eu tenho o dever, a obrigação de escutar meus colaboradores. Mais do que escutar os clientes. Eu preciso entender que eu preciso ter uma gestão mais humana. Isso não significa não falar a verdade. Existe uma diferença muito grande. Eu falo a verdade. Todos sabem disso. Dizer que a pessoa errou e que não está legal um feito e até, vamos dizer assim, admoestar por isso e ir até as vias de fato, no sentido de, olha, essa relação não está legal, muito obrigado, segue tua vida e nós vamos continuar aqui, faz parte desse estilo de gestão. Falar a verdade, olhar nos olhos, escutar o que está acontecendo. Eu tenho 2 vezes por mês o que eu chamo de café com o presidente. E num cenário em que é só com operadores, com cargos abaixo da liderança, e no outro cenário, com líderes. Eu literalmente me ponho à disposição, ouvidos ativos, né, uma audição realmente ativa, para escutá-los, para entender como está a nossa empresa, como eles se sentem com as mudanças. Porque nem sempre a gente leva o remédio, é o remédio doce. Sim. Aliás, os melhores remédios são aqueles que são os mais amargos. Quem é que gostava da vacina antigamente, né? Eu me lembro quando diziam que era para ir para vacina. Quando era gotinha, tudo bem. Quando era o Zé Gotinha que vinha, uma maravilha. Mas quando era aquela pistolinha
que Chamava tinha, revólver. que tinha um revolvinho. Ave Maria, né? Eu ficava desesperado, tá certo? Mas era extremamente necessário. Eu nunca chorei, tá? Mentira, chorei pra caramba. Mas valeu a pena ter acontecido tudo isso, porque me deu os anticorpos necessários. Não serviu, talvez, para aquela doença, mas me protegeu de tantas outras que eu nem sei. Pode ser que uma dose que alguém tome ou que venha tomar ao longo de sua carreira pode até ter culminado numa demissão, por exemplo. Mas isso trouxe aprendizados. Nunca mais vou repetir isso. Nunca mais vou fazer isso. Então, durante as reuniões com os colaboradores, eu escuto muita coisa. Eles falam. Eles falam, e falam com sinceridade, porque sabe que quem está ali está ouvindo com sinceridade. Mas eu também falo abertamente quando é uma bobagem. Quando não tem nada a ver. Quando a coisa está sendo dita, não vai trazer benefício nenhum. Então, nós aplicamos na empresa o que eu chamo de regra dos 3 metros. Isso é um aprendizado que eu tive numa multinacional americana. De que a 3 metros nós temos que cumprimentar as pessoas. Não é quando elas estão próximas da gente que eu digo bom dia, que eu dou um sorriso. É quando elas estão a 3 metros. Olá, Bruna, a 3 metros de distância. Sorriso para a Bruna, cumprimenta a Bruna. Isso faz com que o clima da loja seja diferente. E sabe o que eu descobri? Que tinham líderes na companhia, numa empresa que está sendo implementada, uma cultura como essa, numa transformação de cultura, que não diziam bom dia. Que não cumprimentavam. Entende? Então, Mas eu acho super importante você estar falando e quero provocar aqui, porque café com o presidente, ou momento com o presidente, existe aí. A gente vê um monte de empresa implementando, mas na prática, desdobrar tem uma diferença enorme. sem dúvida, sem né? dúvida. Então, acho que o que você está trazendo é importante porque acontece muito e às vezes escuta coisa que não quer. E não faz nada, né? O funcionário não vê e fala, puxa, mas eu falei e abri, isso começa a perder valor, né? Começa a entender que realmente... Então, é super importante você estar falando, porque não é só ter lá o logo bonitinho, Café com Samuel, mas o que mais, né? Como que eu faço isso acontecer, Olha, né? muita coisa, Bruna, mudou a partir dessas conversas. Inclusive, melhorando a vida e o trabalho, o dia a dia das pessoas. É óbvio que é muito bonito, né? Café com o presidente. Olha, tomei um café com o presidente. Né? É muito bonito isso também para fora. Né? Mas e o que isso trouxe de benefícios para as pessoas? Né? Isso é o mais importante. Vou dar alguns exemplos. Nós mudamos o nosso código de ética e conduta. Nós implementamos, a partir também da minha participação no Instituto Mulheres do Varejo, que eu tive uma noção também muito maior, um canal só para mulheres. Porque é óbvio que ninguém quer dizer que nós temos colaboradoras que são assediadas. Mas ainda existe, sim. E nós precisamos ser combativos. Eu sou radical com isso. Eu não aceito isso. Entende? Como líder, eu tenho esse papel. E eu sou literalmente radical. Na execução, vamos dizer assim, das iniciativas que vão combater isso. Sabe? Não existe meio termo para isso. Estamos em 2023. É inaceitável isso. Também, por exemplo, questões de jornada de trabalhos. Sabe? Questões, por exemplo, importantes de deslocamento. Gente que morava muito longe da loja. Entende? Então, tudo isso é importante. E só se sabe se aproximando. Sem dúvida. Ouvindo, né? Mas mais do que isso, primeiro, até comentando um pouco antes, né, eu gosto de olhar se o meu colaborador está consumindo na loja. Isso diz quem eu sou. Perfeito. Sabe? Se o meu colaborador não é meu cliente, que entende os meus propósitos, ou que deveria saber dos meus propósitos, que conhece as nossas iniciativas, como é que eu posso ter clientes a mais ou adicionais? É mais do que preço. É realmente uma experiência 360 graus. Sabe? Uma outra observação é,
Você consome os nossos produtos perecíveis? Isso diz tudo. Você leva para sua casa os nossos pãezinhos? Você leva o nosso salame? Interessante. Que é quem conhece a cozinha, de fato. Que conhece a cozinha. Se ele não leva, nós temos um problema. Sabe? Então, acredito muito Isso diz muito sobre Sim. o olhar de empatia. Sim. Como você traz, por exemplo, a questão das mulheres. Porque não necessariamente você vai viver ou vai entender, mas ouvindo, abrindo espaço, você consegue ter empatia e estar mais aberto a entender. Você trouxe o exemplo da pessoa que ficou grávida. Quando recebeu a promoção, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é super importante. Isso é a gente bem precisa legal, falar Bruna. sobre isso. Fala mais sobre esse caso, porque eu acho que eu só queria... Você me falou, me veio na cabeça... não sei se você viu um caso de uma... Acho que na Câmara de Deputados em Piauí, eu acho. Algum lugar norte ou nordeste. Que sempre foi liderado... os presidentes eram homens. E que, de repente, uma mulher foi eleita lá. E ela engravidou. E não tinha licença maternidade para... Então, não existia. E ela falou, mas... E aí, ela teve que se ausentar, porque o bebê nasceu e falou, cadê a fulana? Não sei se você viu isso. Então, é isso. Você não precisa ter uma mulher lá pra você entender como que eu me aproximo. Mas sem as políticas adequadas para isso, né? Para que ela exerça bem a função dela. Exato, né? exato. Então, queria que você contasse o exemplo da gravidez. Esse exemplo foi maravilhoso. E foi muito legal, porque eu vim saber... Mas é maravilhoso pela sua atitude, mas é muito comum. Então, pelo que a mulher sente e do que ela, Sim. Que ela se conduz. Verdade. Foi mentalmente, acostumada né? a ouvir. Mentalmente. Então, a história passa-se recente, né? E numa roda de conversas que nós estamos tendo, inclusive com a participação do Instituto Mulheres do Varejo, a Sandra estava lá com a gente, estava conduzindo essa roda com uma jornalista bem legal. E durante a conversa eu descobri o impacto que eu causei na vida de alguém. Isso me deixou realmente... Aliás, eu fiquei conhecido como Chorão, depois que distribuíram esse vídeo por aí. Mas uma das coisas que a Débora, essa profissional, ela está em vídeos, tá, gente? Ela mesmo colocou isso, então eu posso falar isso aqui. Eu tinha uma notícia para dar para ela e ela vem com o diretor da área e eu digo para ela, olha, parabéns, você agora é a nossa gerente comercial de marca própria e de importação. E eu noto que ela fica diferente. Não era a reação que você esperava. Não era a reação que eu esperava. Caramba, estamos promovendo ela para gerente comercial, vai liderar todo o time, né? Nada mais do que um reconhecimento bem merecido, né? E eu muito feliz por se tratar de uma mulher também e desse reconhecimento. E ela olha para mim com a cara assim decepcionada, de decepção, assim, sei lá, de frustração, na verdade. Talvez de preocupação. De preocupação. Mas até frustrada um pouco, porque disse, puxa, cheguei aqui, não cheguei. Vou ter uma notícia diferente depois que eu disser tudo que tenho para dizer para ele. E ela me disse, chefe, olha, eu quero te agradecer a confiança, mas eu não posso aceitar. Eu falei, por que você... E eu fiquei chocado com aquilo. E ela me disse, olha, eu não posso aceitar porque eu estou grávida. E eu continuo olhando para ela do mesmo jeito. Eu tentei por muito tempo, tive uma dificuldade de engravidar e agora conquistei meu sonho e não posso abrir mão do meu sonho, aceitar, porque eu estou grávida. E eu olhei bem nos olhos dela e perguntei, mas... Ela me imita lá, tá? Me imita até com sotaque. Dá uma olhadinha nesse vídeo, é bem divertido esse vídeo. E eu olho bem nos olhos dela e digo para ela, mas olha, Débora, que coisa maravilhosa. Dizem que o melhor momento da mulher é quando ela está grávida. Ela passa a ter mais percepção das coisas, ter mais visão das coisas, ela passa a sentir cheiros que ela não sentia, ela passa a olhar o mundo de maneira diferente. Eu tenho certeza que você nessa posição e grávida vai ser muito melhor do que estando sem estar grávida. E ela olha para mim como se estivesse vendo um alienígena ali. Cadê a câmera? Tá certo? E diz assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Eu não esperava por essa. Mas é o que realmente eu penso. Eu acredito sim nisso. E, claro, nós precisamos desenvolver políticas. Agora, é aquilo que você falou, Bruna. Olha a recepção dela. Né? Ela mesmo estava com esse sentimento
de que o fato de estar grávida poderia impedir de alcançar uma outra posição. É que a história dizia muito sobre isso. A história diz muito sobre isso. Diz muito sobre a responsabilidade da mulher nas suas diversas faces de dona de casa, da quádrupla jornada. Não é dupla jornada, é quádrupla jornada. Cuida, ela quando trabalha, ela trabalha numa companhia, ela trabalha em casa, ela cuida do marido, ela se preocupa em levar o pai que ficou doente, porque o irmão dela não faz isso. Ela se preocupa com tudo. Ela tem uma jornada que... Eu vou dizer uma coisa para você. Outro dia eu estava falando com a minha esposa que a minha dor é a maior do mundo. Eu sinto um cortezinho aqui, Bruna. Eu fico berrando 3 dias. Ela olha para o cortezinho no dedo, ela ri e continua fazendo as coisas. Né? Então, a mulher tem essas... vamos dizer assim, essa força inerente que é impressionante. Então, acreditar, investir no desenvolvimento das mulheres, esse também é um propósito que tem. A gente tem muito trabalho e conta com vocês para quebrar alguns paradigmas, né? Ou para quebrar realmente preconceitos que existem. Porque tem coisas que são da nossa cabeça, que a gente acha, e tem coisas que realmente acontecem. Então, é muito comum do tipo, tá grávida, diminui as coisas para você dar para ela, né? Então, você fica começando a achar que você não é mais necessária, né? E aí você fala, putz, eu tô chegando próximo a ganhar o bebê, eu já não faço mais nada nessa empresa. O que vai ser quando eu voltar? E da onde as pessoas tiram que eu preciso ter menos trabalho? Né? E isso acontece, isso é um fato. Então a gente precisa começar. E tem aí esse olhar, não, mas é que eu tô preocupada, ela tá grávida. Não é coitada, não é. Olha, se você entrevistar a Débora, ela vai dizer para você que o Samuel não pensa assim. Não. Não, o que eu digo é, se você entrevistar a Débora, ela vai dizer assim para você, olha, eu acho a nossa empresa passando por uma transformação tão séria de que ele não me enxerga grávida, ele me enxerga como uma colaboradora que está em plena atividade, que tem plena condição de exercer o papel que está exercendo. Isso. Você tem toda a razão quando você fala que há um preconceito sobre isso, né? E, de novo, isso é culpa do machismo. De homens e mulheres, tá? Sim, mas é uma visão machista, inclusive impregnada em mulheres. Sim. Você sabe uma outra coisa que eu observo muito bem? É de que quando algumas executivas chegam ao poder de decisão de contratar, muitas vezes, também tratam as mulheres da mesma forma. Sim. E é impressionante isso. A gente fez uma pesquisa que diziam que mulheres em idade de ficar grávida, as mulheres não... Tinha muita mulher que não contratava, porque ela falou, eu tenho que pensar na empresa, né? Eu que fico pensando que a mulher, porque eu no 3º filho... Qual que é a idade de ter filho? Porque... Então, é uma... E veio de mulher mesmo, assim. Então, é isso. Não, mas eu tenho que pensar na empresa, mas aquela mulher não vai te entregar? Eu não tô entendendo qual que é. E uma coisa que a gente precisa parar pra pensar, que existe muito... E que a gente é paciente para assim, agora que eu sou pai, eu entendo. Agora que eu virei mãe, eu entendo. Não dá para esperar. Você precisa entender e se conectar sendo pai. Ou não. Você precisa entender que existe um nível de empatia com aquelas pessoas, você passando por isso ou não. Porque eu não preciso que você esperar você ser pai para entender a complexidade de que é ter um filho. E às vezes... ainda sendo pai, não consegue enxergar. Ou ainda sendo mãe, não consegue enxergar. Mas não dá tempo, né? Não dá para esperar, né? Equidade é isso, não? Equidade é você entregar para as pessoas as mesmas condições que as outras, embora em níveis diferentes, possam ter de enxergar uma determinada situação ou de viver ou de passar por um determinado problema. Tratar com equidade, eu acho que é de extrema importância. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Não importa se está grávida ou se não está grávida. Nós precisamos ter equidade, uma gestão por equidade, né? Uma outra coisa também que eu acho extremamente importante é que os profissionais hoje em dia têm validade, ou estabeleceram a validade. Após os 60 anos de idade, o que nós vemos na maioria das companhias é de que as pessoas são encostadas.
são deixadas de lado. E quando são mulheres ainda, muito mais. Né? E eu vejo isso como sendo uma oportunidade de melhora com necessidade imediata. Não é? Também voltado para a questão da mulher, eu vejo que isso acontece muito na vida da mulher. Para você ter uma ideia, né? Essa semana eu me despedi de uma pessoa maravilhosa, que tem 32 anos de casa, que resolveu se aposentar e que eu fiquei muito triste. Né? E que ela está saindo para recomeçar a vida na indústria. Ela sai do varejo, vai para a indústria depois de se aposentar no varejo. E eu acho isso de uma grandiosidade. Mas falei para ela, olha, você está se aposentando, está saindo, está querendo se aventurar, mas as portas sempre estarão abertas para você aqui. Você aqui tem um porto seguro. Volta para cá, porque você tem um valor. Então, eu acho isso espetacular, entende? Essa condição, essa capacidade que a mulher tem de se reinventar e essa força de vontade de recomeçar. Né? O varejo dá essa possibilidade, você sabe muito bem, Bruna. O varejo ele é democrático. Aliás, quando eu falo de ser um varejo democrático, as pessoas estranham, porque entendem de outra forma. A democracia do varejo é tratar os desiguais como iguais. Não é? Você pode chegar presidente de uma companhia tendo uma origem muito simples. Você pode chegar à diretoria de um varejo tendo apenas, sei lá, uma faculdade. Você pode não falar idiomas, mas se você tem atitude no varejo, se você tem essa vontade de crescer, de se desenvolver, você pode chegar longe. Se você é homem, você tem essa condição. Se você é mulher, também você tem essa condição. Se você tem as suas, vamos dizer assim, as suas vontades de desenvolvimento em áreas totalmente atípicas e de crescer horizontalmente, também você tem. O varejo dá essa possibilidade. E estando no varejo e sabendo que o varejo é assim, nada mais justo do que produzir um ambiente, ou de apoiar, ou de criar um ambiente que também, vamos dizer assim, seja assim, sabe? De que traduza muito bem isso que o varejo é, que é essa democracia de poder trazer as pessoas todas para um pé de igualdade com muita naturalidade. Vou te fazer uma provocação aqui. Claro. Quando você fala democracia, eu entendo que tem essas oportunidades e a gente vê muita gente que começou na loja, no estoque, que hoje tem essa oportunidade. Mas eu não vejo ainda essa equidade ou essa diversidade acontecendo de forma tão natural. Eu acho que hoje em dia as pessoas olham mais, mas eu acho que a gente ainda tem homens liderando mais do que mulheres. Então eu acho que espaço existe, oportunidade existe, mas eu acho que tem essa diversidade para aumentar em todos os olhares de gênero, raça. Acho que precisa isso ainda ampliar para grandes cargos dentro do varejo. Você acha? Eu concordo com você. Eu estou em plena concordância contigo. Eu acredito que é exatamente isso que acontece hoje, em 2023. O discurso é diferente da prática. E concordo contigo. Outro dia, até no Instituto Mulheres do Varejo, novamente conversando com a Sandra, eu falei o seguinte: Sandra, eu estou disposto, e nós vamos fazer assim, que o nosso canal de denúncia das mulheres também seja aberto a partir do IMDV. Eu não quero que fique circunscrito ao meu ambiente de empresa. Não. Se a mulher dentro do enxuto não tiver a condição de ser escutada a partir de seu canal, e ela tem uma confiança externa, que seja o Instituto Mulheres do Varejo, que ela acione o Instituto Mulheres do Varejo. Então, eu concordo em número, gênero e grau com o que você está dizendo. E vou além. Isso não inviabiliza o que eu chamo de colocar o pé de cabra. Né? Pé de cabra é uma ferramenta que se usa para quebrar as portas. Ontem, numa reunião com os executivos, eu dizia para eles o seguinte: senhores, batam a porta.
Vejam se vão abrir. Mas não esqueçam antes de colocar o pé de cabra. Porque a porta vai ser aberta. Queiram as pessoas ou não. O papel dos executivos é colocar o pé de cabra. Bater a porta e dizer, senhores, olha, a diversidade é importante na empresa. O papel de uma empresa diversa é trazer as diversas experiências para que isso seja traduzida para a experiência do meu cliente. Porque o meu cliente é diverso. Quanto mais diversa for a minha empresa, mais eu entendo o meu cliente dentro dessa diversidade. Mais do que isso, as pessoas precisam serem respeitadas enquanto indivíduos, com aquilo que elas têm de, vamos dizer assim, de significado de vida, de propósito de vida. Então, o papel do líder é colocar o pé de cabra. É meu papel. Se ao final do meu mandato, porque eu costumo dizer o seguinte, que o mandato de um executivo ele é efêmero e é passageiro. Uhum. Se ao final eu tiver aberto essa porta da maneira como eu espero que seja aberta, eu terei cumprido o meu papel, o meu propósito como indivíduo. Mas eu não posso ficar esperando que os outros façam. E daí a importância de cada um começar esse jogo, que é importante para a sociedade, de transformação, de mudança, sabe? Vou dar um exemplo que está acontecendo agora na companhia. Lembrem-se, uma empresa de 60 anos, ok? Que tem uma origem tradicional, não é? No interior do estado de São Paulo, e que de repente se vê numa condição de ter pessoas que estão em transformação de gênero dentro de suas unidades. Como você lida com isso? Como você traz uma empresa para essa realidade? Como? Nós estamos fazendo isso no Enxuto. Que legal. Trouxemos todos os nossos colaboradores para dentro de sala. Montamos um trabalho com o time da Checkout, uma cartilha de 58 páginas sobre como conviver, como tratar, como enxergar, o que são essas pessoas, como elas se sentem, como elas vivem. É impressionante. Eu estou falando algumas coisas, parecem coisas tão óbvias, mas qual o sentimento que elas têm? Como elas enxergam que são enxergadas? Que ela vai usar? Que banheiro que ela vai usar? Então, imagina tudo isso. E nós desenvolvemos uma cartilha de 58 páginas, que vou divulgar essa semana, inclusive, junto com a Checkout, que está fazendo um trabalho incrível. Conheci eles. Tá certo? Que legal. Sobre pessoas trans, e que já é uma realidade dentro de nossa companhia. E vou dizer uma coisa para você, Bruna. São espetaculares, excelentes profissionais. Não se trata aqui de ser trans ou não, de ser homem ou de ser mulher. Sim, São sim. excelentes indivíduos, excelentes profissionais. Perfeito. E o Grupo Enxuto vai apoiá-los nessa transformação e nessa mudança. Que bom que ele encontrou, ou que ela encontrou em nós, o apoio necessário para realizar essa mudança. E que bom, e que melhor ainda, que são profissionais que nós temos um carinho imenso. E que nós entendemos que precisamos passar com ele nessa jornada, entende? Então, é fácil isso? Não é fácil. Você colocou o pé de cabra literalmente. Literalmente. Então, mas esse poder de transformação está na mão do executivo. Essa história de dizer que estou numa companhia e que não posso fazer nada, como executivo pode sim e deve fazer. Não faz por 2 motivos. Primeiro, ou porque não quer, ou porque não tem coragem de fazer. E aqui eu quero fazer uma provocação para os executivos. Abram as suas empresas para o novo. Façam a transformação que vocês esperam que seja feita pelo mundo. Vocês são os agentes de transformação. É isso. É isso. Perfeito. Puxa, olha, eu vou dizer que a gente passou um tempão aqui falando e eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas a gente não falou sobre o livro, mas acho que nem precisa falar, porque o livro, o tema, o título é Mentes Brilhantes e eu
eu pelo menos estou convencida aqui do porquê participar. E sobre essa questão do tema de inteligência emocional, assim, que eu acho que os exemplos que você trouxe de vida te ajudaram, né? Ou te permitem ousar e tá muito claro para mim dessa sua história o quão é importante o uso da inteligência emocional, mas mais do que isso, esse olhar para a pessoa, né, que ficou muito claro aqui, o quanto na prática você aplica isso. Então, parabéns pela sua história. Eu tenho 2 perguntas que eu costumo fazer aqui, que eu queria te ouvir para a gente finalizar. A primeira como que o Samuel se vê daqui 2, 3 anos? Eu não falo 10 anos, porque o mundo mudou tanto que a gente já não consegue. Mas se o Samuel pudesse olhar para o Samuel, para o Júnior, né? Como que você se vê daqui 2, 3 anos? Eu tenho 2 formas de olhar para isso. Eu tenho uma forma de olhar isso como executivo e como agente de transformação na empresa onde estou. Então, eu tenho uma resposta para isso. E tenho como pessoa, como indivíduo. Como executivo da companhia, não me dissociando uma da outra, o que eu espero é ter uma empresa mais leve, mais ágil e mais forte ao final dos próximos 3 anos, ao longo dos próximos 3 anos. Eu terei cumprido o meu papel se tiver uma empresa assim, mais leve, mais ágil e mais forte. Como ser humano, espero que eu continue inovando, aprendendo. Sou muito curioso, você já viu. Mas espero que eu continue assim e que não perca essa vontade de estar perto de pessoas que podem agregar e que podem me ensinar muito mais. Eu não quero perder o espírito do aluno. Eu quero continuar aluno. Incrível. Aprendendo. É isso. E se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos, 10, para você estar com alguém, para ouvir, para aprender, para falar, ou simplesmente estar, quem seria a pessoa que você escolheria para ter 10 minutos com você? Eu vou ter que... Ou você com ele, né? Talvez eu decepcione. Não, eu não tenho resposta pronta, pelo amor de Deus. Eu quero dizer saber. Isso agora, mas talvez não, a certeza que eu tenho. Eu gostaria de estar com a minha avó. Ela, uma vendedora de Avon, varejo, hein? Que me colocava no colo e que eu saía com ela, olhando e observando o que ela fazia. Então, eu gostaria de estar com ela. É um tempo que não volta mais. É isso. E que se foi. E que está na memória e lembranças. Que está na memória até hoje. Que legal, que legal. É isso. Que legal. Samuel, eu adorei. Foi super intenso como o Samuel é. Mas eu acho que a gente falou de tanta coisa legal. Eu aprendi muito, me inspirei bastante. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai aprender, vai se inspirar, vai refletir a respeito. Acho que você trouxe reflexões aqui super importantes. Queria te agradecer pelo tempo, por aceitar o convite, por vir aqui se abrir, falar do Júnior, né, e não só do Samuel. Realmente, para mim, essa a minha expectativa de poder conhecer, mas também de compartilhar com as pessoas um pouco do que é a pessoa além do crachá, que eu acho que a gente tem muito para dizer e eu acho que a gente se inspirou super em você. Obrigada mesmo. Muito obrigado a você, Bruna. Estou bem feliz, saio daqui também inspirado. É sempre importante a gente estar batendo papo com gente inteligente, com gente antenada, né? Que conhece do negócio do varejo, que está imbuída de suas atividades. E estou muito feliz em ter podido participar, de estar aqui com você. Estarei sempre à disposição. Uma honra estar aqui. Eu também. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente vai compartilhar aí alguns trechos que a gente achou interessante e acho que tem muita coisa pra gente compartilhar do Samuel. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que assistiu e mandem aí comentários, que acho que isso ajuda
a nós dois, como profissional, a ser melhor, a poder aprender, estamos aqui para isso. Obrigada pela audiência e obrigada de novo por estar aqui, Samuel. Obrigado.